Defeitos e limitações. Essas duas palavras têm um significado, um sentido amplo, parece que são sinônimos, mas é possível encontrar uma distinção. E eu queria exatamente conversar agora diante de Deus e que nos ajude, através dessa distinção, encontrar elementos para a nossa vida espiritual. Como é importante a gente acertar de verdade o problema, porque se colocamos muito esforço e não conseguimos resolver o problema, se frustra na vida profissional, se frustra numa vida afetiva, se frustra também, claro, a vida espiritual. E saber distinguir exatamente o que é defeito da meditação é que nos ajuda a colocar todo o empenho naquilo que é mais necessário para a minha santidade. E às vezes não gastar energia em algo que não tem tanto fruto, ou que é até inútil, e aquela energia desperdiçada não vai servir para nada, como um carro que anda com o freio de mão puxado, como o gasto de energia de uma geladeira aberta. Agora, se eu coloco todo o empenho naquilo que é o certo, dá uma alegria de ver os resultados, né? Aquele empenho mesmo que tenha sido de grande sacrifício, aquele empenho valeu a pena, né? Que eu saiba distinguir o que é defeito na meditação da minha vida, para que tenha valor esse meu esforço de santidade. Muito bem, digo isso então como introdução para que nós entremos de cara já na distinção de cada um deles. O que é defeito? O que é limitação? A palavra defeito, o próprio nome já nos traz a notícia, é algo que não está perfeito, que tem uma dificuldade que torna aquilo não como era, se gostaria que tivesse, não tem aquela perfeição desejada, e exatamente é isso que acontece com o defeito do ponto de vista espiritual. Não temos aquela perfeição desejada que nos mereça o céu. É aquilo que me impede de chegar à realização da minha vida. Os defeitos têm a sua relação, então, direta com os pecados capitais, né? Então, é o orgulho que me impede, então, de reconhecer com humildade os meus defeitos, tantos outros, né? E imponho a minha ideia na frente e acabo magoando outras pessoas. A avareza é outro defeito perigosíssimo, né? Da pessoa que acumula os bens, quer os bens só para si, e bens materiais, podemos dizer assim, mas também bens intangíveis como o tempo, que é um bem também. Então é incapaz de ceder um pouco do seu tempo para ajudar o outro, para explicar a tarefa de escola para o irmãozinho, para ajudar um amigo que está com uma dificuldade. É utilitarista, então o que eu vou ganhar com isso? Então, já que não vou ganhar nada, então despreza aquele amigo. Mas se aquele amigo pode me dar alguma coisa no futuro, então aí eu gasto tempo para ajudar ele, mas estou já de cara no que eu vou conseguir receber depois. É incapaz de fazer uma doação sem fazer um negócio, mesmo que interno, entre o seu tempo dedicado e o que vai receber depois. É a avareza. A luxúria, né, que é outro pecado capital, que é tão perigoso para a santidade, da sensualidade desmedida, e com a sensualidade se abre brecha para tantos outros pecados, né? Mentiras, traições, vai degradando a pessoa, né? E como é bom que eu saiba que isso é um defeito. Tem pessoas, e médicos me contam, né, que nunca ouviram falar, porque não tem nenhuma prática cristã, às vezes não sei quem são batizados, que a masturbação é um erro, um pecado. Mas chegam no consultório de muitos desses médicos: olha, eu estou com essa dificuldade, me ajuda, porque eu vejo que está destruindo a minha vida, que eu
que eu não consigo mais me concentrar, que eu não consigo fazer melhor as tarefas que eu fazia antes, e aquilo está me causando um transtorno, um mal muito grande. É interessante, né? Algo que já é sabido da vida espiritual, muitas pessoas descobrem tristemente quando já tem alimentado um vício, né? É claro, se com a graça de Deus, junto com uma ajuda profissional, se for uma coisa muito séria, é possível se libertar desse vício, e como é importante para abrir o coração para amar de verdade. Então é um defeito, preciso colocar o empenho para tirar esse defeito da minha vida. Isso é um defeito também, né? Que eu tenha a sinceridade de reconhecer, e esse é onde devo colocar o empenho, se esse é um defeito grande para mim. A ira é outro defeito perigosíssimo. Muitas vezes vem quando a nossa comodidade é tocada, e quando alguém como que toca na ferida, né? Tira a nossa comodidade, a nossa expectativa de algo cômodo, e vem a ira. Por que vem me pedir para fazer isso aqui? Pede para o meu irmão, isso aqui não. Quando nos tiram da comodidade ou daquilo que a gente esperava e não se realiza, vem a ira, né? Um trânsito desmedido, que eu esperava que eu chegava rápido no meu objetivo, vem a ira. A pessoa que é incapaz de sofrer uma contrariedade e se ira com as situações, com as pessoas, é bruto, perde amigos. É bem perigoso a pessoa irada, porque toma decisões, perde amizades, que depois se arrepende redondamente, e às vezes não dá para recuperar tão facilmente aquilo que perdeu, né? Por uma decisão desmedida no momento de ira, pode ser que tenha perdido um emprego, e aí vai amargar talvez meses até conseguir um outro emprego. A ira, a gula, outro defeito, parece até inocente, mas que me abre as portas quando exagero no alimento, na bebida, que é a sobriedade, me abre as portas para a sensualidade. E a sensualidade, uma vez aberta para ela, todos os outros erros que a gente acabou de falar. A inveja, outro defeito perigoso, porque me leva a ficar sempre me comparando com os outros. É aquele corredor, se fosse numa prova de corrida, que está sempre olhando para o lado. Será que vão ultrapassar? Será que vão ultrapassar? Isso impede dele fazer uma boa prova, né? E às vezes pode ser que tropece porque está olhando tanto para o lado que não consegue ver. E aí sim que vão passar, todo mundo vai passar, porque o cara cai no chão. Então, como é bom que eu foque, né? Fazer aquilo que me pede, que eu tenho que olhar para frente, né? Com muito me espelhar naquelas pessoas que eu vejo como modelo, com humildade, como modelo para mim, porque vão me ensinar alguma coisa, e aí vou aprender de outras pessoas e vou transformar o que poderia ser uma inveja em uma emulação, um desejo de melhora e aproveitar a experiência dos outros. E a preguiça, que é também outro defeito inocente, mas que não destrói, porque é como aquele cupim que vai comendo a madeira aos poucos, e chega um momento, tem só casquinha de madeira assim, qualquer coisinha, você aperta, já afunda o dedo, está todo o móvel destruído, né? Mas ninguém reparou que foi lá sendo comido por dentro. A alma preguiçosa vai sendo comida por dentro, e quando precisa dar um empenho maior, não tem força, quebra. É uma alma com osteoporose, né? Então tem uma lesão, quebra os ossos, porque não tem o cálcio suficiente. Que pena, né? Se eu me deixei levar pela preguiça, aquela comodidade que quando eu precisar depois não vou conseguir dar. Contei aqui bem brevemente, porque não é o foco falar dos defeitos em si, mas que nós olhemos, esses são os defeitos que eu tenho que atacar. Esses são os defeitos. Não são limitações. O que são as limitações?
Limitações são situações, às vezes, genéticas ou circunstanciais e que independem da minha escolha, da minha liberdade, e que eu tenho que conviver com essas limitações. Tem uma alergia, uma doença genética, eu sou mais baixinho, sou mais gordinho, sou careca, né, sei lá, é questão de tempo para muitos, né? Só esperar aí, não estou jogando praga para ninguém não, é só uma constatação da realidade, né? A mente começa a ficar brilhante, né? Brilhando mais a mente, né? Então, mas isso, são limitações, e aí que faz, né? Vou usar um boné, então, para proteger do sol, né? E conviver com aquela situação. Se eu sou mais esquecido, né? Então vou ter que usar mais agenda, anotar, né? Tem pessoas que têm uma memória mais privilegiada e aí escuta uma vez uma coisa e já consegue gravar nos detalhes. Então, que faça bem um bom uso dessa memória, mas se eu não tenho essa memória privilegiada, independente da idade, tem pessoas que têm uma memória boa, e então eu vou usar então da agenda, vou anotar, vou usar essas muletas, semelhante que alguém que tem uma lesão e está engessado e vai usar uma muleta, e assim, com a muleta eu consigo caminhar, mesmo que com limitação, exatamente essa a palavra, eu vou conseguir ter uma vida relativamente normal. Mas há pessoas que sofrem com a limitação. E aquilo ocupa um tempo mental impressionante na sua vida. E se lamentam porque tem essa memória ruim e porque o outro assistiu a mesma aula e já consegue explicar para os outros e eu não consigo. E aí começa então, essa limitação começa a dar brecha para os defeitos. Aí começa já a inveja que o outro conseguiu sair bem na prova e eu estudei mais horas do que ele e ele conseguiu mais rapidamente, saiu bem naquela prova, e aí começa a falar mal daquela pessoa, que é a inveja, a razão de falar do mal daquela pessoa, e conseguiu um estágio porque tem influência, tem quem indica lá, não é QI não, tem quem indica, né? Por isso que conseguiu isso e eu não consegui, e aí vai dando volta, vai se complicando, e tudo surgiu para não aceitar aquela limitação. Olha, tem que anotar mais, tudo bem, eu vou ter que estudar então mais tempo porque a outra pessoa consegue mais rapidamente, mas eu vou ser santo, aproveitando essa minha limitação, anotando mais. Uma coisa que essa pessoa que talvez que tenha memória boa não vai poder desenvolver, talvez, se a memória é tão boa assim, não vai conseguir desenvolver, é o hábito de estudo. Porque a pessoa pensa que tem hábito de estudo, porque saiu bem na prova, mas essa pessoa tem só uma memória boa. Na verdade, ele não estudou, ele assistiu bem uma aula. E assistir a aula, aquilo lhe ajudou, já pela memória, a se lembrar daquilo que foi dito naquela aula e repetiu como um tagarela, como um papagaio, repetiu aquilo que escutou naquela primeira aula. Se ele assimilou, ótimo, mérito daquela pessoa, mas não tem um estudo, aquela de colocar na agenda, de estudar aquele conteúdo, de ir varrendo aquele conteúdo aos poucos e tal, coisa que uma pessoa que tem a limitação da memória talvez vai ter que desenvolver esse hábito de estudo. E talvez com o tempo, a pessoa que desenvolver esse hábito vai conseguir ir muito mais longe do que a outra que tinha memória boa. Porque com o passar do tempo, em geral, a memória vai ficando mais difícil de ser usada. E aquele que desenvolveu o hábito de estudo, então vai sempre crescendo, porque ele já tinha aquela limitação e sobre se lidar com ela, o outro vai ter um problema grande quando vier um pouco de falta de memória, porque ele não soube desenvolver o hábito de estudo. Isso para contar um exemplo, né, da limitação e do defeito. Mas há pessoas que sofrem com a sua limitação e se comparam com os outros e impede ter esse progresso na vida espiritual. Olhemos agora para nós, né? Eu sei quais são os meus defeitos, quais daqueles pecados capitais que são mais importantes na minha vida. Reconheço as minhas limitações. Olhando para Deus Nosso Senhor agora, eu também me incluo, né? Deus, eu tenho essas limitações, de memória, ou físicas, que veio da minha família, que veio da minha genética,
queridas para o Senhor de certa forma. Me ajude, Senhor, a amar essas limitações. Que eu não fique querendo tirar essas limitações ou até com vergonha delas. Se são algo que o Senhor quis que eu me santificasse exatamente com elas. Agora, me ajuda ao mesmo tempo a ter todo o empenho para tirar um defeito. Porque o defeito me faz mal, o defeito me destrói. Com o tempo pode me comprometer a vida eterna. O defeito, esse que eu tenho que fazer a guerra com todo o empenho de tirar da minha vida. Mas há pessoas que têm uma espécie de condescendência com os seus defeitos e um desejo grande de tirar as suas limitações. Mas dá vontade para essa pessoa, cara, você não vai crescer mais. Você está aí traumatizado porque você é baixinho? Cara, curte a sua baixícia. Pensa, você vai fazer uma viagem aérea, você vai ficar tranquilo naquele banco do avião, de frente do jogador de basquete que senta lá e fica... Então, curte. Então, olha, curte o seu 1,60 m aí, olha só, maravilhoso aí. Ó. Tem jogador da NBA que enterra com 1,60 m, né? Então, se você treinar bem, quem sabe você vai poder até... Mas eu tenho 1,60 m, cara, não tem jeito. Não dá para tomar um banho do crescimento mais, então acabou, agora é isso aí, né? Curte, né? Que eu saiba, então, ter exatamente essa consciência que eu tenho que atacar o inimigo correto e não gastar minhas energias todas num falso inimigo, né? E ao mesmo tempo esse cara que pode ser traumatizado lá por ser baixo é aquele cara que não quer e não reconhece que é um pobre viciado de tela. Mas, então, esse que é o seu defeito, cara. Você tem que tirar esse tempo que está te corroendo, que impede que você tenha progressos espirituais, está lá olhando lá o feed de notícias lá e horas a fio e é capaz de saber tudo que viralizou, de fofoca da internet, não sei o quê, mas daquilo que é importante para a sua vida no seu estudo agora, pouco sabe, né? Então, como é importante que eu combata o inimigo verdadeiro para a minha vida espiritual. Limitações de inteligência, limitações de agilidade, limitações de memória, as distrações, limitação de convivência, aquelas pessoas que são mais introvertidas, então, que têm dificuldade então, de interagir com as pessoas, dificuldade de coordenar várias atividades ao mesmo tempo, pessoas que têm dificuldade de gerir então, atividades e organizar, uma incapacidade de corrigir as pessoas, porque são excessivamente indulgentes ou às vezes excessivamente cruéis, né? Nunca conseguem acertar o ponto, às vezes por temperamento, tem pessoas que são assim, que demoram um pouco para corrigir, mas quando corrige, aí é aquele trovão que cai, né? E às vezes simplesmente a pessoa se conhecer que tem essa limitação que vem pelo temperamento. É uma certa chatice no conversa, a pessoa que tem uma voz, um timbre de voz diferente do esperado, né? Assim, do normal, e o cara é ofanho, sei lá, né? E tudo bem, então eu vou conviver com aquilo que eu tenho e amar essas limitações, conviver com elas. Quando houve a Jornada Mundial aqui da Juventude, me chamou a atenção, era um personagem já conhecido das Jornadas Mundiais, mas eu o conheci aqui, quando vim a jornada, em 2013, apareceu e deu um testemunho, tem um momento em que havia os vários testemunhos de vida das pessoas lá em Copacabana, antes que chegasse a vigília com o Papa, como que preparando aquele encontro que daqui a pouco chegaria o Papa. E aí então deu o seu testemunho, o famoso, para muitos eu não conhecia, o Tony Menendez, que era um
um americano, mas de origem da América Central, que não tinha os braços. A família toda de músicos, cantavam bem, mas ele se lamentava porque, por não ter os braços, não conseguia tocar o violão, que era o instrumento que ele gostava, e via as pessoas da sua família que tocavam, cantavam. Sua voz era boa, mas não tinha condição. Mas, assim, ainda adolescente, começou a ver se ele podia usar os pés. E ele, depois de dar o testemunho, ele tocou o violão com os pés. Impressionante, né? Falei, caramba, eu com os meus 2 braços não consigo fazer o que o cara faz, que é dedilhados, assim, com os pés, né? Impressionante, né? E vai ver muito treino, né? Um dom especial que o cara tem, né? E ele dizia, né? Escutou o irmão se queixar, né, e foi para o quarto, né? Na época que ele estava ainda se dando voltas àquela sua limitação, e ao ver que se lamentava demais, o irmão então lhe ajudou a perceber que ele tinha muitos dons e que precisava só colocá-los em prática. E lá, naquele seu testemunho, ajudou tantas pessoas, porque dizia, olha, se você tem alguma pena agora, se tem alguma dificuldade, como eu tinha dos braços e tenho até hoje, pensa, o que na sua vida você pode fazer tocando com os pés? Né? E é verdade, às vezes a gente fica lá se lamentando, Deus espera que eu toque com os pés. Né? Defeitos, limitações, identificar cada um deles, e a atitude então correta para nós é amar mesmo as minhas limitações, porque são um caminho de santidade. Tony Menezes não estaria na Jornada Mundial da Juventude, não ajudaria a conversão de tantas pessoas se nascesse com os 2 braços, não tivesse esse problema de nascimento. Deus tinha uma missão para ele, que através daquela sua limitação ajudasse tantas outras pessoas. Talvez com aquela minha limitação eu vou poder ajudar outras pessoas. Aquela minha dificuldade de memória vai fazer com que eu faça um grupo de estudo com amigos e eu vou ficar mais amigo daquelas pessoas que vão estar no grupo de estudos comigo. Né? E se eu tivesse uma moral religiosa, nunca ia fazer esse grupo de estudo e nunca faria amizade com esses amigos, nunca ajudaria. Né? Tem uma missão, tem uma dimensão impressionante, querida por Deus nas nossas limitações. É aquela família que teve um filho com uma doença rara. E é natural que as pessoas que têm essa dificuldade extrema se juntam com outras famílias que têm doença rara. Né? De repente aí montam uma associação das pessoas que têm, e aí ficam amigas das famílias e uma ajuda a outra e descobrem então modo de tratamento, às vezes até curas de uma doença, porque se uniu aquelas famílias em torno daquela limitação, que era ter um filho com aquela doença rara. E foi o caminho de santidade para aquela família. Veja se a minha limitação não tem uma missão que Deus espera que eu realize. Os apóstolos, e esse é o tempo pascal para que nós consideremos, tinham várias limitações. A gente pega lá limitações de classe social, a maioria eram gente mais simples. São Pedro era pescador, junto com seu irmão André, talvez tivesse um pouco mais de posses, mas era também pescador. O São João com São Tiago salvava talvez, do ponto de vista de autossustento econômico, com mais condições, era o São Mateus, entre o grupo dos apóstolos, mas Deus não olhava para o recurso econômico, olhava para a generosidade de cada um deles. Eram gente mais simples, instruídas e que sabiam o grego, outros idiomas, eram poucos entre os apóstolos. São Mateus escreve o seu evangelho e provavelmente saberia então o grego, e até para combinar com os romanos saberia bem o latim.
era cobrador de imposto, mas os outros apóstolos talvez soubessem só o aramaico, que era o idioma da conversa naquele momento, e um pouco, outros mais, outros menos, do hebraico, que era o da Sagrada Escritura. Mesmo com aquelas limitações, quanto Deus pediu para eles? Algo maravilhoso. No relato da ressurreição, São João era o mais jovem e São Pedro o mais idoso. E quando as mulheres anunciam que Cristo ressuscitou, ou pelo menos que o túmulo estava vazio, e não sabiam ainda o que tinha acontecido aquelas santas mulheres, vai correndo até o túmulo São Pedro com São João. São João, o mais jovem, chega primeiro. E eu gosto de imaginar que o São Pedro chega com a língua para fora lá, todo cansadão, lá, mais velho, né? Mas São João, quando chega primeiro, tem respeito para com São Pedro, espera ele chegar. Aí que ele entra no túmulo, mas São João espera São Pedro chegar, né? Que bonito saber disso, né? A limitação pela idade, e não tinha todo o físico do São João. Mas a missão ali dos dois é atestar que tinha algo diferente. E diz a Escritura que São João viu e creu, viu e acreditou. Tinha algo diferente, no modo que estavam aqueles panos e tal. Foi junto com São João, cada um na sua condição. Que eu ame, então, as minhas limitações, encontrando uma missão que Deus tem para mim. E que eu combata com unhas e dentes, com todo o empenho, os defeitos. Não são inocentes. Cada defeito, por menor que seja, eu tenho que tirar da minha vida. Ele me atrapalha. E que eu perceba que ele está me atrapalhando. E às vezes a gente, não, ele é defeitinho, não tem problema nenhum. Não, fora. Se eu ficar com esse defeito, ele pode me dar algum purgatório. Eu não quero nem sequer purgatório. E o purgatório é um lugar de muito sofrimento. Cristo morreu na cruz e quer a minha santidade, e me deu todas as condições de chegar ao céu direto, fora com os defeitos, que eu tenha todo o empenho. Não vou dialogar com esses defeitos. Quanto mais eu empenho eu colocar, melhor. Eu gosto de lembrar sempre o episódio que me contavam lá do México. Eu já contei aqui alguma vez. Uma cidade lá do interior do México, anos atrás, chegou lá o circo com os animais lá, os espetáculos do circo da época ainda permitiam fazer o espetáculo com os animais. Aqui no Brasil já é proibido, mas há anos atrás, ainda no México, faziam espetáculos e chegou lá então um circo e tinha os vários espetáculos lá e foi assistir lá a galera do centro lá, foi assistir esse espetáculo, os adolescentes, e aí no final ficaram amigos lá do dono do circo que levou para que visitassem as jaulas no fundo. E aí foram visitar as jaulas e tinham leões, elefantes e tal. E por acaso não tinha aparecido no espetáculo, estava lá uma leoa com o seu filhotinho, que tinha acabado de nascer há pouco tempo. E aí viram lá o filhotinho de leão recém-nascido lá, que parecia um gatinho, né? E aí o dono do circo viu que a molecada gostou e tal, aí fez sinal lá para o funcionário que, aproveitando a distração da leoa, tirou o filhotinho para eles pegarem. E eles ficaram lá amassando, parecia um gatinho mesmo, mexendo lá e tal, né? A leoa furiosa lá, estava assim, mas conseguindo lá mexer com... E aí o gatinho e tal, e aí um deles falou, nossa, parece um gato. E aí o dono do circo, você vê que é meio esperto, falou, olha, se vocês quiserem, eu vou ficar aqui uma temporada de 3 meses e vocês podem levar para casa esse bicho. Leva para ele, lá. Ó, eu te dou aqui a receita de que vocês têm que dar, ele toma muito leite e tal. E até me ajuda, porque enquanto está longe da leoa, eu posso usar a leoa nos espetáculos, né? Então, mas senão vai ter que ficar aqui e tal. Aí o molecado um olhou pro outro, vamos levar. A gente faz uma vaquinha, vai dar leite e tal. E aí levaram o bicho. Passou pouco tempo,
dando leite lá, o leãozinho foi crescendo, parecia um gatinho, mas questão de meses o bichinho vai crescendo, o leite vai fazendo o seu efeito, lá, o bichinho vai crescendo e tal. E teve uma vez que deu um rugido já. Nossa, e com as patas crescendo assim, vai machucar alguém aqui, né? O cachorro do vizinho cheirou pela grade assim e saiu correndo, só de cheirar o bicho. Já percebeu que tem uma coisa diferente aqui, não vou nem mexer com esse, né? E aí, quando viram isso aí, vamos mandar isso devolver quanto antes para o dono do circo, porque vai que acontece um acidente aqui. E às vezes a gente pensa, é um gatinho inocente, né? Não, não é um gatinho, é um leão, filho, é um leão. Eu estou com ele aqui e uma hora ele me come. É esse meu defeito, que eu fico convivendo com ele sem querer tirar com todo o empenho. Podemos dizer agora, ao terminar nossa oração, Deus me ajuda a colocar de verdade todo o empenho para tirar o meu defeito, em especial aquele que eu vejo que é o que eu mais tenho agora. Vou pedir ajuda na direção espiritual e colocar todo o empenho. Maria Santíssima, a Senhora, lembramos com frequência, é Imaculada Conceição, não teve nenhum defeito. Limitações sim, limitação de espaço, estava num lugar, não podia estar em outro, limitação de conhecimento que teria de como cuidar do menino Jesus, mas colocou todo o empenho de cuidar do melhor que tinha, cheio de limitações, e teve que levar o menino Jesus para o Egito, e as limitações aumentaram econômicas, ao estar numa terra desconhecida. Deus não se preocupou com as limitações, mas tornou a Senhora sem nenhum defeito para poder cuidar dele. Me ajude a não ter nenhum defeito, e com a ajuda da Senhora, que longe chegaremos.